Olá, galerinha do oitavo ano. Estamos iniciando mais uma aula de história. Hoje nós estaremos falando sobre a conjuração baiana. Na aula passada a gente trabalhou sobre a conjuração mineira, né? Então, assim, hoje nós vamos estar encerrando esse capítulo, né, falando sobre a conjuração baiana. Os assuntos, né, abordados serão a conjuração baiana, uma revolta popular, né, falando sobre como que se organizou, e as reivindicações, né, qual foi as reivindicações deste movimento. Então, nós vamos estar usando o livro de vocês na página 354 e 355. Peguem o livro de vocês para vocês estarem acompanhando, para vocês terem uma sequência. Então, aqui nós temos uma imagem, né, da bandeira e do movimento, né, na praça. Então, assim, essa conjuração ela aconteceu em 1789, em Salvador, Bahia, e ela foi, né, inspirada nos ideais da Revolta Francesa, do Iluminismo, que tinha como lema liberdade, igualdade e fraternidade. Então, assim, diferente do movimento da Inconfidência Mineira, né, que foi um movimento elitista, onde mais participou a elite, essa teve participação da elite, uma mais para a participação popular, né, do povo. Então, vamos lá. Então, aqui temos o mapa, né? A conjuração baiana, né? Aconteceu aqui em Salvador, na Bahia. A conjuração baiana foi uma revolta de caráter separatista e popular. Ocorreu na Bahia em 1798. Este movimento ficou conhecido também como Revolta dos Alfaiates, pois grande maioria dos membros que participaram da revolta exerciam essa profissão. Então, assim, em alguns lugares falam Inconfidência baiana, outros falam Conjuração baiana, né? Mas é a mesma coisa. E, assim, outros dizem Revolta dos Alfaiates. Por quê? Porque o maior número de participantes, né, foi dos alfaiates. Não quer dizer que teve outras classes também, né? Então, assim, como eu falei, né, ela foi diferente da Conjuração Mineira, porque aqui teve a participação popular. Então, o movimento, né, da conjuração foi um movimento de caráter popular, composto por intelectuais da elite, militares de baixa patente, afrodescendentes, escravizados e alforreados, trabalhadores urbanos, como alfaiates, sapateiros e carpinteiros. Então, esse que foi as classes, né, foram compostas a conjuração baiana. Então, assim, eles exerciam diferentes profissões, os alfaiates, sapateiros, pedreiros, entre outros. O que aconteceu? Então, assim, eles estavam, né, não estavam mais satisfeitos, né, com o que estava acontecendo. Primeira coisa, né, a capital do Brasil era Salvador. Então, assim, foi transferida a capital para o Rio de Janeiro. Com isso, diminuiu, né, o número de pessoas, da circulação de pessoas, as verbas, né, os recursos, né, que eram designados para a cidade, passaram agora a ser designados para a capital, nova capital, Rio de Janeiro. Então, assim, isso tudo, e ainda mais com o aumento dos impostos, né, exigidos, né, pela coroa, tudo isso foi aumentando a insatisfação, né, do povo. E ainda tinha o que aconteceu. Daí, com tudo isso, começou a faltar alimentos, faltar algumas, algumas coisas de uso, né, como roupas, vestimentas, assim, tudo isso, né, ainda estava tendo um problema que eles estavam do açúcar, né, a produção de açúcar das Antilhas, que tornou-se também um grande problema neste momento. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Que começaram a levar as mudas, né, começaram a plantar as canas de açúcar lá, né, nas Antilhas. Consequentemente, eles tiveram que aumentar, né, a área de produtos, né, de produção agrícola, do cultivo de açúcar. E isso tudo gerou o quê? Diminuiu a área de produtos internos, né? Produtos de uso, né? de alimentos e também da pecuária. Diminuindo isso, o que aconteceu? Faltou produto. E quando tem a lei da oferta e da procura, né? Quando falta produto, os preços sobem.
Então, subiu. E a população, né, não tinha condições quase de adquirir esses produtos. Então, o povo não estava nada satisfeito com o governo de Portugal. E as ideias do Brasil se tornar independente cada dia ganhava mais força, né? A população, né, cada dia eles estavam mais né, sufocados e queriam, né, mudanças, não estavam mais conseguindo, né, viver. E daí os eventos que a independência dos Estados Unidos estava acontecendo, a independência do Haiti, a Revolução Francesa acabaram de ocasionar a disseminação das ideias de liberdade, igualdade. Então, assim, isso tudo, né, causou uma euforia, né, na população e que resistia, né, em Salvador. Então, eles começaram a se reunir, né, fazer reuniões e assim tentar, né, se organizar para juntar com o maior número de pessoas para né, os revoltosos eles queriam, né, a independência. E outras coisas que a gente vai estar vendo já qual que eram as reivindicações dele. Então, assim, as ruas de Salvador foram tomadas pelos inconfidentes, que distribuíram folhetos informativos a fim de obter mais apoio popular em incitar a revolução. Então, aqui está a praça, né, onde eles se reuniam, né, para fazer, né, onde divulgavam esses panfletos. Era um tipo de, né, pregavam em vários lugares, e os panfletos, eles traziam pequenos textos, né, com palavras de ordem, com base no que as autoridades portuguesas chamavam de abomináveis princípios franceses, né, que era o povo, né, estavam reivindicando. Então, assim, aqui tem um pequeno trecho, né, de um panfleto, animai-vos povos baianenses, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Então, eles queriam, né, a igualdade. Esses eram as palavras, né, que eles escreviam nesses panfletos. Tinha outros, esse eu só citei um deles, né. Os principais objetivos deles. Qual que era o objetivo, né, desse? Eles queriam o fim do pacto colonial, a implantação da república, né, que era um dos principais, a liberdade comercial no mercado interno e externo, que eles pudessem, né, fazer, né, o comércio, a livre comércio, e a liberdade de igualdade entre as pessoas. E também decretar o fim da escravidão, porque a gente vê que nesse tempo aqui era, mesmo que tinha sido alforriado, eles ainda estavam sobre um jugo de escravidão, né? Então, assim, eles queriam, né, esse fim, né, dessa escravidão, né, e poder ter uma melhor ajuda do governo e assim por diante, né? Então, assim, essa bandeira era a bandeira que eles criaram, da Revolução. E, assim, ela é de 1789, né? E hoje, ainda, a bandeira, né, atual da Bahia, ela leva as mesmas cores. No livro de vocês, a página 354, tem essa bandeira. Então, assim, a bandeira atual hoje da Bahia, ela leva as mesmas cores da bandeira da Revolução. Aí, assim, os principais líderes, né, dessa revolução. Aqui nós temos a foto, né, de alguns deles: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Esses eram um dos principais líderes, né, do movimento. Os alfaiates são João de Deus e o médico, né, Barata, conhecido como o médico dos pobres, o revolucionário de todas as revoluções, os soldados Lucas Dantas, era esse cara aqui, Lucas Dantas, de Amorim, e Luiz Gonzaga, que era esse cara aqui, né? E o fanático João Ladislau de Figueiredo, o professor Francisco Barretos. Então, assim, esses eram alguns dos líderes, né, dos principais líderes desse movimento revolucionário. Então, assim, o que aconteceu? Esse movimento, ele, na verdade, ele nem chegou, né, a ser concretizado.
o governo da Bahia, Dom Fernando José de Portugal, de Castro, recebeu a denúncia feita por Carlos Baltazar da Silveira, de que os conspiradores estariam reunidos em Campo do Dique no dia 25 de agosto. O coronel Teotônio de Souza foi encarregado pela coroa portuguesa de deflagrá-los. O que aconteceu? Então, assim, né, eles estavam tudo pronto, organizados, né, para o movimento, foram delatados e a coroa portuguesa mandou a investigação. Então, assim, consequentemente, chegando lá, muitos deles foram presos, né, 49, alguns conseguiram fugir, né, mas 49 pessoas foram presas, entre elas mulheres. Então, assim, as classes mais baixas tiveram as condenações mais duras, né, mais severas. E assim, mesmo não acontecendo, né, o movimento de si, por si, eles foram executados, foram esses que a gente está, né, falando assim, esses aqui foram expostos em praça pública e foram decapitados, esquartejados, né? Então, assim, foi bem... Aqui nós temos a imagem, né? Que foi na Praça Piedade, em Salvador, onde aconteceu esse ato. E, e assim, era para quê? Para as partes, né, que era para eles não mais, né, as autoridades eram demonstrar autoridade, reprimindo outros possíveis movimentos de conspiração. Então, por isso que eles estiveram tão severos. Então, esses caras foram, né, executados, e com isso, né, teve o fim. Mas a gente pode ver assim que qual é a importância de uma revolta? Né? Então, uma revolta popular. Uma revolta popular é importante porque é uma maneira da população mostrar sua insatisfação e lutar pelos seus direitos. Então, toda vez que tem um movimento popular, é a maneira, né, que o povo tem de buscar, né, a mudança, buscar seus objetivos, é através da revolução, através de uma, né, que a gente pode ver hoje no Brasil atual, quando tivemos o impeachment. Ele foi um movimento popular, né? O povo saiu às ruas. Depois disso, a gente já vê tantos outros movimentos, né? Onde o povo vai às ruas, né? E com a sua voz, eles, né, clamam pela liberdade, por direitos, e assim, né? Muitas vezes é assim que consegue, né, esses objetivos. Que aqui não foi diferente. Então, pessoal, eu acho que essa foi a aula de hoje, né? A gente temos assim, pessoal, lá na página 255, né? Desculpa, 355 do livro de vocês, tem uma imagem, né? Que na praça lá onde aconteceu, né, a execução, hoje eles colocaram, né, uma imagem dessas pessoas, Lucas Dantas, João de Deus, Luiz Gonzaga e Manuel Faustino, né, como líder, né, estátua em homenagem a esses líderes. Então, assim, hoje em dia, se você visitar essa cidade, lá vai estar essas estátuas, né, homenageando esses líderes deste movimento. A atividade de vocês será das páginas 356, 357, 360, 361 e 362. Então, assim, tente manter as tarefas em dia, né? Essa aula foi uma aula curta, né? O conteúdo já... A gente está encerrando esse capítulo. Na próxima aula, a gente vai estar iniciando o módulo 2, né? Falando sobre as revoluções na América. As revoluções americanas. Então, assim, procurem manter todos em dias, as tarefas vão ser mandadas, né, para vocês, as atividades avaliativas, e vocês, qualquer dúvida, vocês me chamem, estou aqui para ajudar vocês, o que vocês precisarem, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Então, assim, valeu, galerinha, e um beijão a todos, tá bom? E até a próxima aula.